Então, boa tarde a todo mundo. A gente está começando o nosso café aqui com comunicação não violenta. Estou eu, Thiago, temos também aqui a Anne, a Catiane, a Norma e provavelmente a Maria também vai chegar. E a gente ultrapassamos, por assim dizer, o capítulo 3. Estamos indo para o capítulo 4 do livro. E hoje eu pretendo ficar ainda no capítulo 3. Semana que vem a gente entra no capítulo 4, que vai ser a semana de apresentação do capítulo. Então, vou retomar alguns aspectos aqui do que a gente viu até agora, desde o início do livro, né? Então, eu vou pedir também, Catiane, Norma, Anne, quando vocês quiserem intervir para perguntar alguma coisa, para falar, colocar qualquer questão, vocês podem intervir, é bem-vindo, que a gente vai fazendo esse processo de construção do conhecimento. Então, no capítulo 2, o capítulo 1 do livro, ele foi uma apresentação dos elementos da comunicação não violenta. E aí ele apresentou o processo em 4 elementos, que mexe com o nosso campo de percepção e também vai mexer com áreas mais profundas dentro de nós, como, por exemplo, a área dos sentimentos. E na zona, eu costumo colocar na zona do abdômen, vai mexer com a área das necessidades também, que é, diga-se de passagem, uma área que na nossa linguagem nós não descemos até lá, assim, de modo geral, para falar das nossas necessidades. Raramente, talvez, né, se fale dos sentimentos também. É como se na nossa linguagem a gente ficasse mais no campo mental, nas ideias que são certas, que são erradas, num debate mais intelectual mesmo, mais mental. O Marshall, no capítulo 2, ele traz o título A Comunicação que Bloqueia a Compaixão. E aí ele diz, de modo geral, que a nossa comunicação, na qual nós fomos culturalmente formados, ela tem uns elementos que bloqueiam a energia da compaixão, que naturalmente poderia fluir dentro de nós. E o interessante disso é que esses elementos, o primeiro que ele traz é o uso de julgamentos, que justamente nos coloca numa zona assim de dualidade diante da vida, né? Diante de qualquer fato, ou eu emito um parecer negativo sobre aquilo ou positivo. E nós tivemos essa formação, né? Uma pessoa, digamos assim, forte, entre aspas, eu vou botar aqui, é uma pessoa que está capacitada a emitir julgamentos e a separar a realidade. E quanto mais elaborado forem, talvez, esses julgamentos, mais a pessoa consegue ganhar em debates. E aí, nesse sentido, a gente cai nessa armadilha, por assim dizer. É como se nós vivêssemos numa luta entre apontar o que é certo e apontar o que é errado. Isso mentalmente falando, né? E aí o Marshall diz que isso é uma comunicação que nos aliena da vida. Por quê? Porque ele vai trazer a ideia de que a vida ela se faz presente na expressão daquilo que eu sinto e na expressão também daquilo que eu necessito. Uma pessoa congruente, segundo eu posso dizer assim, autêntica, ela vai falar daquilo que ela sente e daquilo que ela necessita também. Porque são áreas que ela não pode deixar ocultas, senão, de fato, a gente não tem autenticidade, né? Nós temos mais um jogo de ideias. Penso eu. Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu penso até esse momento.
Então, o Marshall ele vai nos apontar que, para expressar a vida plenamente dentro de nós temos que comunicar todo o nosso ser. E isso se refere a falar daquilo que a gente sente e necessita também. Esse é como se fosse o nosso direito. E aí tem uma questão interessante que agora eu vou trazer, não faz muito parte dessa linguagem que o Marshall Rosenberg usa, mas essa área da percepção, que é o primeiro elemento onde a gente vai buscar reformular, onde nós separamos as coisas entre certo e errado, o Freud, se eu não me engano, ele trouxe para nós o conceito de projeção. E por que eu falo nisso? Porque é importante saber que o uso de habilidades tais como o julgamento, a interpretação, o uso de diagnóstico, o uso de análise, todas essas habilidades, elas necessitam, dependem do passado para poder existir. Isso, em outras palavras, quer dizer que nós funcionamos através dessas habilidades com o uso da projeção. Isso é bom, isso é ruim? Não é bom nem ruim. É importante que a gente saiba. E aí também, da mesma forma, é importante que a gente saiba que existe um novo recurso ou uma nova habilidade proposta por essa linguagem comunicação não violenta, que vem a ser o uso da descrição dos fatos, que, em outras palavras, o Marshall Rosenberg chama de observação. E a observação, diferentemente da projeção, ela requer de nós o quê? Presença. Sem a presença é praticamente impossível a gente conseguir simplesmente observar as coisas, descrever o que a gente está vendo. A presença, ela requer de nós um esvaziamento dos sentidos. E a gente pode dizer um esvaziamento da mente. É como se você não tivesse algo para projetar. E aí o passado, então, ele não se mistura com os fatos. Então, essa seria uma reflexão a respeito do uso dessa habilidade da percepção. Nós temos, então, várias habilidades que nós crescemos criando condicionamentos ao longo da vida, e temos agora a possibilidade, a oportunidade de nos desenvolvermos numa nova habilidade. Uma coisa interessante é isso: não tem certo ou errado nessas habilidades. Não tem uma é melhor que a outra. O que tem é que, para nós conquistarmos liberdade ou maestria, nós não podemos ser escravos de determinadas habilidades. Nós temos que ter o poder de escolha. Então, essa nova forma de comunicação que a gente está aprendendo é uma carta na manga, muito útil e muito necessária diante das outras. Mas ela também não é melhor nem pior, é uma carta na manga. A maestria está na liberdade de você poder dizer assim, ó, agora eu quero usar a observação. Agora eu quero fazer análise. Agora eu quero fazer um julgamento. Né? É escolher, senão a gente fica nessa, bom, uma é ruim, essas aqui não prestam e essa presta. Não é isso. Não é isso. A possibilidade de eu descrever os fatos me é muito útil, e a todos nós, por conta de quê? Porque para resolver um conflito, se você quer resolver o conflito, muitas vezes a gente não quer resolver o conflito. Muitas vezes a gente quer que, ó, pega o teu caminho que eu pego o meu. Às vezes acontece isso, eu não quero realmente conviver junto, e aí eu quero usar de julgamento agora. Aí eu vou usar. Mas, na maior parte dos casos onde eu quero resolver conflitos,
onde é meu interesse manter relações, o primeiro elemento da comunicação não violenta talvez seja o mais importante de todos. Eu consegui descrever a situação na qual, por exemplo, eu me incomodei para outra pessoa, né? Eu relato para ela uma descrição do fato. Aí não existe julgamento, não existe quem está certo ou quem está errado diante de um fato. Um fato é um fato. Então, esse é o primeiro elemento da comunicação não violenta, descrever um fato. Agora, a gente vai ver que não é tão simples também descrever um fato. É muito fácil misturar julgamento, análise, misturar interpretação no fato. Então, nesse ponto, eu acho bem importante a gente ir para a parte técnica da comunicação não violenta e poder distinguir um pouco o que é uma descrição de um fato, o que são julgamentos. Até aqui tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Nenhuma dúvida, Anne? Nenhuma colocação? Dúvida tem pra caramba, né? Eu posso só fazer uma colocação, Thiago? Claro. É baseado num compartilhar, né? Num compartilhamento que eu tive com o Clayton, quando nós conversamos. E ele talvez assista essa gravação depois ou não, mas eu vou citá-lo. É muito difícil a gente fazer isso só da análise descritiva ou só do observar quando a gente é ator no fato, né? Então, às vezes eu acho, eu tenho tido muitas experiências com CNV recentemente, eu tento introspectar isso, que é muito difícil manter esse tom da análise, a menos que você aplique isso para um fato externo, né? Para um fato. Aqui, entre nós na turma, quando a gente vai para as salas e a proposta é alguém relatar, ou dependendo da pergunta, falar sobre aquilo, e outras duas pessoas, ou a outra pessoa que não tem nenhuma relação contigo, assiste aquilo e te oferece uma escuta, ela é uma escuta que demora tecnicamente para a gente aprender, mas ela é sincera e verdadeira, porque aquela pessoa não faz ideia dos meandros, né, dos detalhes do teu fato. O difícil é quando você tem que aplicar isso sabendo dos bastidores, sabendo da história, sendo um elemento da história, né? Então, analisar embora seja o primeiro capítulo da comunicação não violenta, escutar com empatia, analisar sem julgar, é um exercício abissal, assim, ele é muito profundo, ele é muito profundo. A gente não consegue. Eu estou começando a acreditar que a gente não sai ileso de um episódio de comunicação onde a gente tente aplicar a comunicação não violenta. A proposta é que seja leve, mas ninguém sai ileso de uma tentativa dessa. Mesmo quando ela é didática entre nós, né? Quando ela é uma prática, um exercício entre nós. Ela sempre toca em alguma coisa e, a depender do que você está falando, ela vai tocar em feridas que nem são do assunto, muitas vezes. Mas ela tem essa capacidade de, ao te propor simplesmente descrever, acolher com empatia, escutar com atenção e devolver isso de uma forma empática, é um consumo de energia assim que é às vezes brutal, porque a gente acha que é só falar com carinho, é só não usar palavrão, é só moderar o tom da voz. Não, é muito mais complexo, é muito mais exigente. E aí diz que você fala algumas dúvidas, acaba sempre tendo muitas dúvidas, né? É meio difícil até de a gente organizar as dúvidas. Eu não sei se foi contribuição isso, mas foi o que me veio como percepção da tua fala, Thiago. A Maria entrou aí. Foi uma baita contribuição. Aí eu já vou trazer um outro elemento, uma reflexão sobre isso que tu falou, Anny. Embora a gente tenha essa técnica, né? Assim, tá, faz isso, 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 isso. Tem uns elementos mais profundos que eu acho que a gente descobre no caminho, que são os seguintes. De fato, a gente vai conseguir entrar nessa linguagem na medida em que a gente for conseguindo curar certas feridas emocionais, até traumas que a gente traz dentro de nós. Senão, é praticamente
impossível, vou dizer assim, praticamente impossível. Então, requer, claro, esse trabalho ele vai levar justamente a proporcionar cura nessas áreas emocionalmente feridas dentro de nós. Porque à medida em que nós vamos, por exemplo, participando dos grupos, você vai expressando aquilo que você sente, o que você necessita para as outras pessoas e vai recebendo delas uma aceitação disso que muitas vezes nos envergonha. Isso tem um efeito muito importante, que é nós conseguirmos usar essa mesma energia que a gente recebe de aceitação dos outros, nós começarmos a usar com nós mesmos. É como se a pessoa ganhasse coragem para ela poder olhar para dentro de si com menos uso de julgamento possível. É claro que isso aí leva um tempo, penso eu, mas à medida que a gente vai participando do processo, a gente vai vendo que é possível olhar para dentro de si, enxergar o pior sem perder a fé em si mesmo e assumir esse pior muitas vezes, né? Assumir os seus medos, as suas dores, as suas fraquezas. E é um processo, usamos esse termo processo porque é algo que não acaba, né? Não acaba, ele vai, leva um tempo que for, a questão é que eu acho que vai diminuindo a força que essas dores têm sobre nós, ou que esses sentimentos e emoções escondidos têm sobre nós. Porque no processo esse, na mesma proporção em que nós vamos falando sobre a nossa vulnerabilidade com maior aceitação, ela vai perdendo a força sobre nós. Né? É como se ela fosse ficando transparente na mesma medida em que nós vamos desprotegendo ela. Né? Vamos tendo coragem para assumir quem nós somos com toda a nossa vulnerabilidade. Como a gente já conversou, né, Anne? A gente precisa, obviamente, de um ambiente seguro para fazer isso. Então, a primeira coisa é nós ter um ambiente seguro aqui e as pessoas poderem se sentir confiantes para trazer aquilo que muitas vezes lhes causa vergonha. Bem-vinda aí, Maria. Eu vou projetar agora uma tela aqui para nós, para a gente falar sobre o uso da observação. A gente já deu uma olhada no encontro passado, lá do domingo, nesse exercício aqui, mas nós vimos, se eu não me engano, apenas 3 itens. Então, eu vou passar rapidamente aqui, porque a Catiane não viu, acho que a Maria também não viu. Aqui nós temos um exercício para você marcar a alternativa em que há uma observação ao invés de uma avaliação. E aí a gente vai ver como isso aí tem os seus meandros, assim, que a gente precisa conhecer. Vamos ver o primeiro ali, vou pegar a Catiane ali, que não participou, e a Maria, se a Maria estiver por aí. Catiane, primeiro item ali, tu consegue ler? Sim. Para ti, ali seria uma observação ou uma avaliação? O item 1? Isso. Eu acredito que seja uma avaliação. Boa, é isso aí mesmo. Ele entra como uma avaliação devido ao uso da palavra sempre. O Marshall Rosenberg classifica ela como um exagero de linguagem e entra como uma avaliação.
Se fosse uma descrição ou uma observação de um fato, como que poderia ser? Eu quero falar com alguém a respeito do atraso da pessoa. E aí, como que eu poderia falar com a pessoa sem entrar em julgamento? Por exemplo, a pessoa chegou 3 vezes essa semana atrasado. Poderia ser através de uma interrogação? Está tudo bem com você? Digamos que tu quer comunicar o fato para a pessoa, né? Então, quais foram os dias que a pessoa se atrasou? Segunda, terça e quarta. E aí você traz exatamente o fato. Olha, eu observei que você se atrasou na segunda-feira, na terça e na quarta. Ponto. Descrevi o fato. É só isso. É só isso. Vamos para o segundo aqui. Quando vejo você levar o prato... Tu quer falar, Anne? Pode falar. Quero rapidinho nisso, usando o mesmo exemplo. Observei que você chegou atrasado segunda, terça e quarta. Encerra e não faz a intenção de saber, tá tudo bem? Sim, sim. Aí tu pode falar com a pessoa mais o que tu quiser, mas o fato em si, tu Encerra descreve e assim. O fato é só isso, né? não Depois preciso necessariamente da intenção de que ela se explique por conta do fato. É só uma descrição para ela perceber que eu sei o fato. vai depender do que você O quiser falar assunto. com a pessoa, né? Por exemplo, isso, tu pode perguntar se está tudo bem com ela, né? Eu acho que seria bem interessante mesmo. Antes de falar em algo, sei lá, como, vou cortar teu salário, tarará, e tal. Pergunta se a pessoa está bem, né? Como é que ela está, se está precisando de ajuda, né? Em alguma coisa, algum apoio para chegar no horário, falar que é importante aquele trabalho dela para, sei lá, né? Eu não trabalho em empresa, mas imagino, né? Uhum. Mas a descrição do fato em si seria esse. Ok, obrigada, tchau. Obrigado, Anne. Ali para número 2. Maria, tu tá aí, Maria? Sim, cheguei com atraso. A primeira frase foi minha, mas de repente não é sempre. Tá. Eu vou perguntar para ti na número 2 aqui. Vou ler. Quando vejo você levar o prato de comida para o seu filho, que está jogando videogame no sofá, penso que você está estragando o garoto. Aqui, a pessoa está fazendo um julgamento ou ela está fazendo uma observação? Ela está fazendo as duas coisas, a meu ver. A princípio, ela faz uma observação, depois ela faz um julgamento. No finalzinho, você está estragando o garoto, já é um julgamento do que ela observa da comida que o pai leva para o filho. Então, de repente, eu acho que aí fica a mão dupla, né? É ambíguo mesmo, é observação, mas também é avaliação. É Então, isso? nessa alternativa número 2 aqui, tu marcaria como um julgamento? Sim, eu marcaria como julgamento, porque enfim, termina, conclui com um julgamento. Afirma, avalia, mas julga. Não é isso? Observa, mas julga. Boa. Então, o que que o autor diz, né? Isso aqui é bem... Se vocês forem lá no capítulo 3, ele vai fazer essa distinção muito interessante, que é a seguinte, isso aqui, é claro, é controverso para muitas pessoas, mas vamos entender o pensamento do autor. A pessoa colocou aqui essa palavra aqui, penso, significa eu penso. O autor diz que quando a pessoa assume a responsabilidade pela avaliação que ela está fazendo, aquilo não se caracteriza julgamento. Isso é o que o autor diz, estou trazendo para vocês. Então, é importante a gente saber isso. Quando vocês verem uma frase assim, seria diferente se a pessoa falasse assim, você está estragando o garoto. O peso é muito maior, é muito diferente do que eu penso que você está estragando o garoto. O eu penso
a pessoa pode dizer que, bom, eu estou descrevendo o que eu penso, é o meu pensamento que eu estou descrevendo para ti. Tem uma mudança de peso aí, mas o autor ele fala que quando a pessoa assume a responsabilidade, não caracteriza julgamento. É o que o autor diz. Vamos para o número 3 aqui. Ameniza, né? Ameniza porque assume, não é? E se eu penso, sou passível de ser julgado também, se eu estou pensando certo ou errado. Não é assim? Então, vamos lá. Número 3. Se você não se alimentar direito, vai ficar fraco. Para ti, Norma, caracteriza julgamento ou não? Ou é uma descrição? Para mim, me parece que é um julgamento. Ele está dando uma sentença, né? Vai ficar. Isso. Entra como julgamento mesmo. Segundo o autor, ele diz que quando a gente une previsibilidade com certeza, caracteriza julgamento. É o caso dessa frase aqui. Uniu previsibilidade com julgamento. E a Anne trouxe um ponto ali também no outro dia, que foi o seguinte: bom, o que é se alimentar direito? Também não está específico isso aí, né? Para você pode ser uma coisa, para mim é outra. Então, também essa palavra direito, o que é direito? Bom, não se sabe aqui. Teria que ser específico, né? Vamos para o quarto. Combinamos que você chegaria às 21 e já são 23h30 e você ainda não chegou. É Essa uma é uma observação ou julgamento? Tu perguntou para alguém? Para todo mundo. Essa é puramente observação, né? Todo mundo concorda? Eu concordo. Acho que o tom de voz muda. Eu tenho dúvida naquele. Se eu disser assim, e você ainda não chegou? Eu você... concordo com a Maria e também acho, talvez agora reformulando, na segunda metade da sentença, e você ainda não chegou, Tem ainda é uma reprovação, é um limite. ainda coloca um peso na frase. Eu achei logo de cara que era uma análise linear, mas talvez tenha um julgamento no ainda. E eu quero discordar da Maria, porque não tem nenhum ponto de interrogação nem de exclamação, Maria. É uma frase só com ponto final, dita sem conotação. A princípio, vendo é só uma frase mesmo, está escrito isso aqui. Agora a gente pode dar várias análises, né? Mas, a Mas princípio, essa frase aqui não tem julgamento. É uma observação mesmo. Mas, claro, na hora ali, né? Mas, a princípio, a pessoa está descrevendo um fato. Combinamos que você chegaria às 21, já são 23h30 e você ainda não chegou. É o fato. É ou não é? É o fato, né? Então, a princípio, caracteriza como uma observação. Tudo bem. Acho que eu concordo aí que seja tudo. Aqui também, vamos ver a número 5. Ele estava se defendendo, eu não sei se tem vírgula aqui, mas eu botei, durante a nossa conversa. Isso é uma observação ou tem julgamento aqui? Eu acho que é uma observação. Tu acha que é uma observação, né, Norma? Concordo com a Norma. A Anne concorda com a Norma? Concordo com a Norma. Eu acho que descreve um diálogo, ou seja, o que for, uma interação, onde a pessoa que está falando observou que o outro estava sempre se defendendo. Aí vale o contexto. Aí o texto e o contexto e o pretexto aí, tem que ver qual é. Pelo texto, a gente pode achar que se defendendo é uma forma de julgamento. Mas pelo contexto, se é para a gente descrever o que estava acontecendo na atitude da pessoa, se defendendo é uma observação. Mas é o contexto que vai definir aí agora se é ou não.
Eu E tu, concordo com a Maria, a Catiane? frase é curta também, né? Porque a gente não sabe o que vem depois. Ele estava se defendendo durante a nossa conversa e eu nem estava fazendo nada. E eu nem estava sendo agressiva. Entendeu? Assim, a gente não tem o restante da frase para saber que aí seria um julgamento. Eu nem estava sendo agressiva e ele estava se defendendo. Aí eu estou julgando a postura dele de querer, dela, pessoa, de querer se defender. A frase é curta demais, mas a princípio, para mim, uma avaliação só, uma descrição. Não está sendo julgado, defendendo. Concordo com a Maria nesse sentido. Para mim também, ela é só uma descrição de um fato, e eu iria mais longe ainda, tirando essa vírgula. Ah, boa. Não tem vírgula ali, então, né? Também fiquei em dúvida vendo aqui. Eu acho que não tem vírgula ali. E tu, Catiane, o que tu acha? Eu discordo. Para mim, o se defendendo é uma forma de julgamento, porque talvez a pessoa não estivesse se defendendo, ela poderia estar descrevendo um fato, a situação, e daqui a pouco, até o momento sei lá, claro que envolve todo um contexto, né? Mas de repente a pessoa que está ali conversando, ela está num momento um pouco mais agressiva e ela está julgando que o outro está se defendendo, quando na verdade a pessoa pode sim estar se defendendo ou não. Boa. No caso, Anne, vou perguntar para ti. Digamos que aconteceu a situação e o fulano está se defendendo. O que o fulano fez ou disse que me levou a interpretar que ele está se defendendo? Ah, ele ficou mudo quando eu perguntei uma coisa para ele. Então eu achei que ele estava se defendendo. Ah, ele esmurrou a mesa. Eu achei que ele estava se defendendo. Entende que para a gente ter uma descrição do fato, a gente precisa descrever a ação da pessoa. O que ele fez ou deixou de fazer que me levou a pensar que ele está se defendendo? Poderia substituir, porque assim, ó, defendendo ali é uma ação contínua, né? Aí pega um pouquinho da gramática. Poderia dizer, ele se defendeu durante toda a nossa conversa. É uma forma mais seca de dizer a mesma coisa. Aí seria até mais descritiva. Mas ele estava se defendendo, no português gramatical, é uma ação contínua. Então, provavelmente, durante a nossa conversa, foram feitas várias ações que me fizeram pensar que aqueles eram atos de defesa. Isso. De autodefesa com quem eu estava conversando. Ele poderia ficar se irritando durante a conversa, ele podia estar se tornando apático durante a conversa, ele estava dispersivo durante a conversa. Então, poderia ser outras formas. O se defendendo poderia ser interromper todas as minhas frases para não é assim, mas você foi, não fui. Essa Boa. coisa de interromper. Vamos parar aí, então, Anne. Mesmo caso, ele se defendeu durante toda a nossa conversa. O que ele fez? Bom, ele me interrompeu 5 vezes enquanto eu falava. Aí você descreveu o fato. Fulano me interrompeu 5 vezes durante o tempo que eu falava. Ponto. Agora nós descrevemos o fato. O se defender, a pessoa se defendeu, ainda está no âmbito da interpretação. Eu interpretei que ele se defendeu, mas o que ele fez? Ele me interrompeu 5 vezes. Esse é o fato. O que vocês acham disso aí? Não caiu bem? Não, né? Para mim caiu bem. Porque quando eu li a frase, eu pensei em duas pessoas conversando a respeito de um problema com alguém, né? E pensei assim, essa pessoa cometeu, por exemplo, um erro, né? E esse erro está sendo discutido por outras duas. E está contando, não assumiu, ficou o tempo todo se defendendo, argumentando, dizendo que não sei o que, ele passou se defendendo, né? Por isso que eu achei que era uma descrição, porque eu imaginei uma defesa clara, em base de argumentos, mas isso não está dito e deveria estar dito. É isso que, né? Isso. Na descrição é importante que descreva a ação da pessoa. Eu trouxe esse exemplo aqui porque aconteceu comigo.
Numa conversa minha com outra pessoa, a pessoa me fez uma pergunta e eu fiquei em silêncio. E para mim, aquele silêncio não era de me defender, era de botar um limite naquele assunto. Essa era a minha necessidade, era botar um limite no assunto. Eu fiquei em silêncio. E aí depois a pessoa trouxe isso aí, que eu estava me defendendo. Eu disse, não, descreve o fato. Qual foi o fato que ocorreu? Você ficou em silêncio quando eu lhe perguntei. Tá, esse é o fato. É o fato. Deve ser muito difícil discutir contigo, Thiago. Não, é o fato, né? É o fato. Estamos no fato. Qual foi o fato? Mas poderia dizer isso. Ele, no caso, se fosse observando de fora, ele ficou em silêncio se defendendo durante toda a nossa conversa. Ele ficou em silêncio. De qualquer Por forma, o mais que ele fez. defendendo aí é julgamento. Ele ficou em silêncio e me interrompeu 5 vezes. Aí é o fato. Tudo bem. Aí é. O defendendo entra como uma interpretação. Com certeza. É julgamento. É uma forma de interpretar. Eu não estou descrevendo o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Claro. Concordo plenamente com o Thiago. Acho que a palavra defendendo, ela denuncia uma observação de julgamento. É uma interpretação, um julgamento. Número 6. Você raramente concorda com minhas ideias e opiniões. É observação ou julgamento? Para mim é julgamento pelo raramente. Por aí, tá vendo? Quando a gente coloca adjetivo, já está julgando. Não tem mais nada substantivo aí. Isso, aqui entra também como um exagero de linguagem. O raramente, que nem o sempre. Você sempre, você raramente, você frequentemente, você nunca. Entra tudo como exagero de linguagem. A número Como é 7 que é essa mais frase fácil. diria? Como é que poderia ser dita essa frase de forma a descrever: você não concordou com esta minha opinião? Por exemplo, nas últimas vezes que eu trouxe uma ideia, você não concordou com ela. Aí é descrição de fato. Nas últimas 3 vezes que nós nos reunimos para eu falar da minha ideia, você não concordou com ela. O nem sempre também alivia um pouco do que o raramente. Nem sempre você concorda com minhas ideias. É a mesma coisa. É raramente. Nem sempre, raramente, só muda a forma, mas não descreve o fato. Queria aliviar. Não descreve o fato. 7. Você é uma pessoa tão especial. É julgamento também. É simpático, mas é julgamento. Número 8. Nas últimas 3 vezes que dei uma sugestão, você não aprovou. Bom, essa aí está bem, então, né? Está descrevendo o fato. Isso é observação. Isso aí é observação. Viu a diferença do 8 para o 6, né? Vamos para o próximo. Você foi muito rígido durante o encontro. Julgamento. Julgamento, gente, né? Claro. Julgamento. Você foi muito rígido durante o encontro. Tá, mas o que a pessoa fez ou deixou de fazer que me leva a interpretar que ela foi rígida? No caso aqui, a gente não resolve o conflito trazendo um julgamento desse tipo para a pessoa. A tendência é a pessoa ficar mais rígida. É só isso que acontece. A tendência é ela ficar realmente rígida quando recebe um Furiosa. um julgamento. Passa de rígida para furiosa. Mas, por exemplo, nesse caso aqui da 9, isso aqui também foi um evento comigo também. Eu trago uns exemplos, trouxe 2 exemplos aqui, 3 são meus, mas esse aqui também foi, que aconteceu aí. Bom, mas o que eu fiz no encontro? A pessoa perguntou se poderia passar 15 minutos do tempo, e eu disse que por mim não. Foi isso que eu disse. Perguntou, eu disse. Todo mundo disse que poderia, eu disse que não.
Esse é o fato. Número 10. Eu observo que há pessoas aqui neste grupo que estão contidas e não estão se expressando com autenticidade. É um julgamento ou uma observação? Eu acho que é um julgamento, né? É um misto quente, né? Eu observo, claro, mas no final eu julgo. Eu observo, traz o tom da observação simplesmente, já inicia a frase dizendo isso. E aí começa a descrever situações que são de julgamento, porque o fato de que algumas pessoas não se expressam não significa que elas não estejam sendo autênticas. A autenticidade delas é daquela maneira. E principalmente o contido ali também, Anne. Contidas. Algumas pessoas estão contidas. Bom, o que me leva a interpretar que as pessoas estão contidas? O que eu observei? E não são autênticas, né? Não se expressam com autenticidade. Quer dizer, na verdade, isso é acusação total, é uma observação pejorativa. Exato. Essa também veio no grupo, né, Tiago? Essa aí também vem de um grupo. Acho que eu lembro dessa frase. Essa que eu tirei também de uma situação que eu... Como é complicado, né, a gente expressar o que sente, né? A história é essa. De descrever, né? É interessante esse negócio da linguagem, de descrever o que a pessoa poderia dizer aqui. Ó. Eu observo que 2 pessoas aqui no grupo ficaram com as pernas e os braços cruzados. Ficaram com as pernas, e eu interpretei que elas estão contidas. Poderia ser. O que afinal me leva a interpretar que as pessoas estão contidas? O que eu observei? Né? É isso. A observação é muito interessante. Tiago, posso fazer uma colocação? Pode. Num encontro presencial, vamos imaginar uma roda, um círculo, fica até mais fácil fazer essa observação, porque você vai ficar olhando a expressão corporal das pessoas. Num encontro virtual como esse, o ser contido ou não ser contido é o número de vezes que cada um de nós abre o microfone para intervir e falar e interagir. Né? Então, não necessariamente ser contido é algo que alguém possa observar dependendo do ambiente onde ela está. Volta para aquela situação do ambiente seguro. Só que não necessariamente o ambiente seguro para eu me falar, o ambiente seguro para eu avaliar, para eu analisar também. Né? Então, existem limitações do ambiente virtual que não me permitem fazer algumas análises. Né? Essa, por exemplo, seria uma. Eu não consigo observar aqui nessa sala quem é contido, quem não é. Algumas pessoas eu já conheço de tanto que a gente participa junto, a Maria, a Norma, a Catiane está chegando agora, então é impossível que a gente observe se a postura da Catiane é de ser contida ou não, pelo número de vezes que ela abriu o microfone e interagiu, né? Então, eu acho que o ambiente, aqui só fazendo uma ponderação, eu, por exemplo, sou uma pessoa super expansiva, se me deixar falar, eu fico falando. Eu tenho que me controlar até. Então, assim, o ambiente seguro não é só aquele ambiente seguro onde a gente pode se permitir falar abertamente, é também um ambiente seguro que nos permita observar abertamente, atentamente, né, para se tiver que fazer um julgamento que ele seja preciso, não assim dessa maneira, né? E aí assim, fazendo um contraponto do que seria um encontro presencial, né? Uma grande roda, todo mundo sentado em círculo, conversando, e aí a expressão corporal também comunica, né? No caso aqui, por exemplo, até nesse ambiente virtual a pessoa poderia fazer essa interpretação, mas ela poderia dizer assim, ó, eu observei que 4 pessoas não falaram sobre os seus sentimentos. É uma observação. Observei que 4 pessoas não falaram sobre os seus sentimentos durante um encontro. Ponto. Né? É uma a palavra observação. autenticidade, por exemplo, de alguma forma provocar que você não está sendo sincero, que você não está sendo... O autêntico é uma palavra muito forte, né? Autenticidade. Até, por exemplo, a gente dizer que as pessoas estão contidas também, não sei se é bom, mas as pessoas podem ser mais tímidas que outras. E aí? Né? Existem pessoas Maria, se contidas você me permite complementar... Não são expansivas, não são espontâneas, não se sentem à vontade de estar falando. Isso é timidez. No caso aqui, a gente está num aprendizado justamente para conseguir expressar os fatos e não cair nesse jogo aqui de projetar o que é nosso nas pessoas. Né? Aqui é pura projeção. Posso só complementar, concordando com a Maria? Pode falar.
Ali o uso do não estão se expressando com autenticidade entra naquilo que a gente conversou lá no início do curso, né? É uma forma, além de projeção, eu diria de passivo-agressivo. Né? Está sendo agressivo de uma maneira polida, mas está sendo agressivo na sua colocação. É. Exatamente. Quer ver Tá cobrando postura uma que forma, uma forma da pessoa poder falar isso aqui, mas de formato de comunicação não violenta? Eu observo que duas pessoas aqui não falaram de seus sentimentos. Eu me senti, aí vai para o sentimento. Eu me senti, deixa eu ver como é que a pessoa. Eu me senti incomodado ou incompleto na minha intenção, qualquer eu coisa. me senti realmente incomodado. Aí ela vai para o terceiro passo, que é para falar das suas necessidades. Porque eu gostaria de ouvi-las falar sobre o que está acontecendo com seus sentimentos. Sei lá, um exemplo. Tiago, Ela precisaria falar do fato que ela observou, de como ela se sentiu e o que ela gostaria. São 3 elementos. Aí o Marshall diz que a gente costuma pegar um atalho e fazer logo uma interpretação, um julgamento, e não falar de nós. Essa é a comunicação alienante que ele diz. Pode falar. Seu sentimento. A gente, quando fala do sentimento da gente, ainda assim, neutraliza o que o outro está ouvindo do que eu sinto. Eu posso falar, eu tenho necessidade de que as pessoas se expressem mais, eu sinto falta de que as pessoas não estejam se expressando. Aí, de repente, eu estou falando do meu sentimento, mas não estou acusando ninguém de que não esteja. Boa. Eu quero discordar um pouquinho do que a Maria diz, assim, em termos de ser violento ou não, né? Ser uma comunicação violenta ou não. Essa forma de violência, de acusação, né? Me parece que não é o caso. Muitas vezes é só fazer um julgamento já, porque a impressão que me dá, ou lendo essa frase, é de preocupação e não de acusação. Então, eu poderia dizer, corrigir isso e dizer, observo que há 2 pessoas na sala, neste grupo, que estão se contendo e não expressando suas necessidades. Norma, o se contendo já entra como uma avaliação também. O que tu observou elas fazerem que te levou a pensar que elas estão se contendo? Esse é o ponto. Uhum. Como é que tu poderia reformular essa tua fala através da descrição de um fato? Eu observo que há 2 pessoas na sala que não estão, que não manifestaram seus sentimentos. E aí eu poderia entrar naquela coisa lá do eu penso, que poderia também, mas eu gostei dessa tua expressão do preocupado, né? Eu observei que 2 pessoas não falaram sobre seus sentimentos aqui, e eu me sinto preocupado porque gostaria de ouvi-las falar sobre isso, né? Por aí. Aí está nas regras do jogo do Marshall, quando ele fala que eu observo, eu sinto, eu tenho necessidade e eu faço um pedido, ainda tenho um pedido. Ainda peço que quem não estiver sentindo à vontade possa dar alguma sugestão, ou, sei lá, me procurar no PV, qualquer coisa desse tipo. Já que a conversa é também agora virtual, vamos falar desse jeito. Uma coisa também, eu peço que quem me ouviu pudesse falar como está se sentindo com isso que eu falei. De repente, as pessoas podem se abrir mais, né? Um pedido, eu peço que as pessoas que me ouviram falem de como se sentiram ao escutar o que eu disse. Pessoal, chegamos já no final aqui. 6h08, assim, 18. Pedi para a gente fazer uma rodada para falar como é que está saindo. Eu vou ser o último, passo a palavra para a Anne.
Eu eu não estou saindo assim feliz, né? Como eu falei, assim, os encontros sempre são muito leves para mim, porque hoje eu entrei numa vibe mais densa, preocupada por conta da minha agenda, enfim, são coisas paralelas. Mas esses exercícios de ficar analisando situações de frases, eles são muito bons para a gente ficar avaliando como que a gente se porta, né? E pelo menos duas frases ali foram situações que a gente vivenciou no curso, né, Thiago? Eu consegui identificar, inclusive, a última frase ali da autenticidade, e, é bom a gente refletir sobre como. É aquela coisa, sempre que você tem uma discussão, você fica muito tempo pensando: eu poderia ter dito isso, eu não deveria ter dito aquilo, eu poderia ter feito dessa forma, eu não deveria ter feito dessa forma. Então, aqui é um exercício para aquelas situações onde a gente fica refletindo sobre as nossas comunicações violentas, né? Porque as não violentas a gente não se preocupa com elas, elas estão bem resolvidas. A gente fica remoendo aquilo que machucou, as comunicações que são violentas. Então, eu saio satisfeita nesse sentido pedagógico do encontro, já que, eu não sei se é a tua formação em pedagogia, Catiane, mas eu usei a palavra pedagógico nesse sentido de como a gente, o exercitar nos torna mais confiantes e traz a fluidez para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, ver frases e tentar só distingui-las, se elas são só observações ou se elas são observações com julgamento, pode parecer uma coisa boba, mas demanda muita análise, muita discussão, né? Muita observação até, né? Repetindo a própria ideia da coisa. Então, eu estou saindo satisfeita com o propósito do encontro, como eu sempre saio, mas individualmente com a minha energia muito parecida de como eu entrei, mas isso não tem absolutamente nenhuma relação com o episódio de nós nos encontrarmos hoje em si. Como esse momento de entrada e saída é para a gente falar sempre em primeira pessoa, né, do sentimento, da percepção de como está entrando e de como está saindo, então eu julgo, eu penso que é importante eu compartilhar isso também. Eu saio satisfeita com o encontro, mas eu ainda assim carrego a minha insatisfação individual, pessoal, que eu trouxe quando eu entrei, que absolutamente não tem nada a ver com o fato de que nós exercitamos hoje. Provavelmente, se eu fizesse uma sessão de análise, eu entraria e sairia do mesmo jeito, porque a vida real está aqui fora me chamando. Então, não é o curso em si que é a questão. Mas eu penso que dessa forma, o encontro contemplou o seu objetivo, né? Para a gente exercitar de uma maneira descontraída, já que é um café com CNV, as técnicas, as práticas, as situações onde a gente tem que exercitar o agir dentro de uma comunicação não violenta. Tá? A gente segue a ordem alfabética ou a ordem de entrada? Então, eu passo bastante a palavra para a Catiane. Então, eu saio do encontro com as melhores expectativas. Entrei bastante curiosa, né? E o encontro ali correspondeu às minhas expectativas iniciais, no sentido de que houve uma identificação muito grande desse exercício com o que eu busco aqui, né? Com a ideia, como eu disse, eu não fiz a leitura, então eu vinha muito movida pela curiosidade mesmo. Eu achei essa dinâmica ou essa forma pedagógica, usando o termo da Anne, então, que sim, foi muito, muito legal, assim, tanto é que eu me identifiquei em várias falas, e quando eu ouvi falar desse curso, num primeiro momento, assim, eu comentei com a Ana, eu preciso muito participar disso, porque é recorrente na minha vida, tanto no meu contexto familiar, quanto de sala de aula, enfim, né, profissional, eu ouço as pessoas dizendo muito isso, por vezes tu é uma pessoa muito rígida, o teu tom de voz é muito alto e muitas vezes eu não me enquadro nesse contexto de julgamento. Na verdade, na maioria das vezes eu não me enquadro. Eu não concordo com isso. Então, eu estou aqui com esse pensamento muito assim de que eu preciso me melhorar, se é que existe esse termo, né? Para daqui a pouco me enquadrar nos contextos aí da minha vida. Mas já nesse primeiro exercício, eu saio assim satisfeita com altas expectativas e com muitas interrogações, né? Se daqui a pouco isso é meu, é que eu preciso me melhorar, é só uma percepção ou é um ditado social? Aí eu estou tentando me enquadrar em regras sociais, que eu acabo fazendo muito isso também. Então, eu saio dessa forma, com muitas interrogações e ansiosa aí pelos próximos encontros, pela leitura também, fiquei ainda mais motivada para começar a ler.
e também para poder contribuir um pouco mais, né? Porque me senti muito crua, né? Nesse momento inicial, quando a gente não tem aí uma base, que eu cheguei, como eu falei, eu estou chegando aqui movida unicamente pela minha curiosidade, mas quando tu tem uma base ali de autores, né? Uma fundamentação teórica, a gente consegue contribuir muito mais, né? Com um grande grupo. Agradeço mais uma vez aí, né? A acolhida e por esse momento. E agora eu tenho que passar a palavra, é isso? Passa para a Norma. Para a Norma, então. Ah, não, perdão, o M vem antes do N, né? Então é para Maria. Vai lá, Maria. Maria. Bem-vinda, Catiane, obrigada pelo bastão da palavra. E com certeza temos uma caminhada aí pela frente. Começamos agora, muito reticentes ainda. Porém, hoje eu fiz um esforço para estar aqui. Confesso a vocês que estou dentro de um shopping, num café, porque fui para uma consulta médica e quando terminou já eram 15 para as 5. Pedi ao Tiago para poder me permitir entrar com meia hora e consegui entrando aqui no shopping para poder partilhar. E quando cheguei, quando acessei, o Tiago estava falando sobre o quanto os nossos complexos, nossas traumas interferem na questão da comunicação. E acho que ele falou, mostrando o quanto é profundo aprender a falar não violento. A gente não aprende a falar não violento por falar, a gente aprende por sentir. E acho que o autoconhecimento, o autotrato, a autoobservação tem que ser analítica sempre, para poder a gente chegar a saber falar realmente da forma como Marshall nos propõe, enquanto uma técnica de lidar de uma maneira mais empática uns com os outros. Então, acho que, para mim, eu saio, mais uma vez, achando que esse exercício é fundamental, Tiago, e você tem e aí eu vou falar, Anne, uma pedagogia mesmo que nos encanta para que a gente possa se interessar e ficar mantendo essa relação no grupo nesses vários momentos que a gente tem tido oportunidade. Então, eu também saio pela metade, porque eu gostaria de ficar mais tempo, mas me sinto também contemplada naquilo que eu escutei e que pude partilhar com vocês hoje. E agradeço também. E aí sim, passo a palavra para a Norma. O bastão é seu, Norma. Gratidão. Obrigada, Maria. Obrigada. Bom, eu fiquei satisfeita com o encontro, porque me fez refletir sobre formas de violência no meu discurso, na minha fala, sabe? Eu posso ser violenta sendo gentil, quando eu tiro a liberdade de alguém, né, dizendo aquilo que eu penso sobre essa pessoa. Então, eu geralmente penso em violência mais ostensiva, talvez, sabe? E é violenta a projeção, né? A projeção é violenta. Então, estou refletindo sobre isso, e foi uma coisa importante para mim nesse encontro. Eu saio bem, entrei bem, saio também bem, né? E dizendo e pensando assim, o Thiago sabe muito, tu sabe muito, Thiago. Quero aprender essa prática aí. Que legal. E muito obrigada, então, a todos. Passo a palavra para o Thiago. Receba a palavra. Obrigado, Norma. Eu também agradeço muito aí a gente poder ter se encontrado. Fiquei muito feliz da gente ter cumprido mais uma etapa aí do nosso curso com o dia de hoje. E é isso. Amanhã tem encontro de manhã para quem puder participar, das 10 às 11h30. Né? Amanhã é 11 horas, não é isso? Amanhã é o quê, horário? 10 horas, das 10 às 11h30. 10 às 11h30, É. final da manhã. Então, ótimo final de dia aí. Obrigado, Norma. Obrigado, Maria. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Catiane, seja bem-vinda. Você vai perceber, Catiane, que a agenda ela pula em vários horários e dias da semana, e quando você puder se encaixar,